Vamos falar de crédito rural. O desembolso totalizou 267 bilhões e meio no Plano Safra 22-23, de julho do ano passado até março deste ano. Para custeio, 160 bilhões. As linhas de investimentos tiveram 72 bilhões e 700 milhões de reais. E as operações de comercialização, mais de 21 bilhões de reais. E para a industrialização, 13 bilhões de reais. Essas informações foram divulgadas pelo Ministério da Agricultura. Nós vamos conversar com Davi Télio, especialista em crédito da empresa de consultoria Terra Magna, que está aqui conosco. Muito boa tarde, obrigado pela sua entrevista. Esses números já eram esperados? Tem alguma surpresa? Boa tarde, é uma grande honra estar participando com vocês aqui para dividir informações. De uma certa forma, sim, né? Nós tivemos uma evolução significativa do ano passado, onde nós crescemos o volume em 21% mais ou menos dos recursos tomados em crédito rural. Porém, o destaque que eu gosto de lançar é que nós tivemos um aumento substancial nos LCAs, que seriam recursos livres dos bancos. LCAs são letras de crédito do agronegócio, em que os bancos conseguem captar de investidores a isenção de imposto de renda e repassam para os clientes tomadores, produtores, etc., numa condição favorável que se variou em torno de 12,5% ao ano de juros. Mas é importante destacar que nessa evolução toda, houve uma procura maior pelo crédito rural. O que significa isso? O aumento de juros provocou que o produtor, o pecuarista, quem procurasse o crédito rural, buscasse linhas mais baratas porque estava muito caro. Tanto subsidiado como também LCA, o custo é muito mais favorável do que aponta o mercado. Então, a impressão é que a procura vai continuar sendo grande para essa safra. E eu queria que o senhor comentasse, se for de fato isso, tem aumentado muito a busca por financiamento nos mercados de capitais. E a justificativa que a gente tem ouvido é a de que nos mercados de capitais o pagamento é a longo prazo. O que o senhor pode falar sobre esse assunto? É verdade, essas operações em que nós da Terra Magna atuamos muito, que seria o mercado de capitais, nós enxergamos os investidores que descobriram as operações como o Fiagro e os CRAs, né? E os dois modelos trazem oportunidades, de um lado, para o investidor que tem a isenção de imposto de renda, quando ele aplica, e do outro lado, quem toma tem isenção do IOF, e no Fiagro, através do mercado de capitais, eles têm conseguido 2, 3, 4 anos de operações, dando um pouco mais de conforto para a linha de produção poder investir e ver um prazo um pouco maior. Porém, o custo não está ainda nos níveis que está o crédito rural. No mercado de capitais não se chega a essa taxa, mas ele é mais confortável, mais flexível, tem um prazo melhor. Então, existem oportunidades para entrar no crédito rural em diversas fontes, diversos meios diferentes. Seria uma forma de uma modalidade complementar à outra, podemos pensar assim? Vamos pensar de uma maneira um pouco mais abrangente. Hoje, o que circula de crédito rural via bancos, mercado de capitais, ainda é pouco. Existe uma estimativa que nós calculamos com o Ministério da Agricultura de uma necessidade de 750 a 800 bilhões de reais de crédito todos os anos para a gente girar o negócio do agro. Por outro lado, nós estamos enxergando crescente essa tomada de recursos do crédito rural junto a bancos e mercado financeiro, mas ainda tem sido pouco e a procura está aumentando. O que significa que existe uma expectativa grande de termos um possível aumento do Plano Safra para este ano, vamos torcer para isto, e também um possível aumento daquele seguro agrícola, que é muito importante para a agricultura. No governo passado, nós conseguimos no orçamento R$1 bilhão, que seria o valor de subsídio que o governo ajuda a pagar os custos do seguro rural, e para esse ano vamos tentar 2 bilhões.
O senhor falou no Plano Safra, tem uma expectativa de um volume maior de recursos, até porque a safra está crescendo, está demandando mais, a área de produção tem aumentado bastante nas últimas safras, então mais recursos seriam, o ideal seria o necessário. Só que para esse Plano Safra oficial tem um componente que é a produção sustentável. O governo tem falado bastante na questão de conceder os empréstimos mediante projetos de sustentabilidade. O senhor vê algum entrave nesse novo componente agora para a safra? Não, eu vejo isso até como um acréscimo, porque já existem operações que estão sendo desenvolvidas, tanto no norte e nordeste, próximo ao bioma amazônico, onde está sendo colocado na agricultura condições muito mais favoráveis de juros, com condições melhores de prazos de financiamento para todos que estiverem atuando dentro do plano ABC, que seria o Plano de Agricultura Sustentável, que vem ajudando bastante a compor essa cesta de produção agrícola e demonstrar que o Brasil está no caminho certo. Por outro lado, o governo sabe perfeitamente de que o quanto ele conseguir financiar o agro, o quanto ele aumentar do Plano Safra, o agro responde. Ele responde com aumento de produção, que nós estamos enxergando, com qualidade, com produtividade e com condições de preços melhores. Então, esse é o caminho de continuar crescendo na agricultura. Como resultado dessa missão brasileira à China na semana passada, com a presença do presidente Lula da Silva, o senhor acredita que algum financiamento externo poderá ser um ingrediente a mais no Plano Safra 23-24? Nós acreditamos muito no financiamento internacional para a agricultura sustentável. Quando nós pegamos qualquer fundo de investimentos internacionais da Europa, Holanda, Alemanha, e a gente identifica vários segmentos buscando uma forma de financiar o agronegócio sustentável no Brasil, este é o viés que nós enxergamos com muito carinho, com muita atenção, que isso pode gerar bilhões de dólares em financiamentos para o Brasil. É tudo uma questão de organizar o caminho, organizar certificações e protocolos no campo e fazer com que todo mundo enxergue a oportunidade, porque o financiamento internacional em moeda estrangeira é mais barato, o prazo é mais longo, pode chegar de 5 a 10, 15 anos de prazo, as condições são mais favoráveis e existe um protocolo de comprometimento por esse período. Então, vale a pena se dedicar, existem várias empresas já investindo capital, investindo as transações e operações aqui no Brasil para isso, mas tem essa expectativa sim, e é bem favorável. E em termos de volume, essa expectativa traz alguma luz sobre o volume, milhões, bilhões que poderão ser aportados aqui? Sim, hoje, para a gente ter uma ideia de financiamentos internacionais que gira para o agronegócio, nós estamos falando aí numa ordem de 250 bilhões de dólares. Se viesse para o Brasil o início de operações trabalhando com 10 bilhões de dólares nos próximos 3 anos, seria o início de um processo novo, porque o período de certificação e protocolos ele é relativamente longo. Hoje, qualquer produtor ou até pecuarista que trabalhe com a lavoura, integração lavoura-pecuária, ele leva mais ou menos de 6, 7, 8 meses para colocar uma certificação e criar os protocolos para comprovar que ele está num cultivo ou pecuária sustentável. A partir daí, o céu é o limite para o que poderia vir, porque todo o planeta está de olho no que o Brasil pode fazer para ser mais sustentável do que nós somos. É muito mais dinheiro do que nós estamos imaginando.